Aí você vê que no fundo a gente tá colhendo o que a grande maioria dos brasileiros faz, né? A corrupção, o jeitinho, o passar perna, as pequenas vigarices aqui e ali. Entende? Entendo. Então é uma evolução a gente estar aqui nesse planeta, porque é o que a gente tem que melhorar. A gente tem a diversidade, tem que passar aqui agora. A princípio, parecem existir mais de um universo físico. Quer dizer, nosso universo é em expansão. Parece que existem outros. Então, assim, é um assunto muito complexo quando a gente costuma entender. Então, a nossa vida aqui parece que é uma vida no nível que a gente precisa. Sabe, as lições que a gente está aqui. Por exemplo, uma vez nas minhas experiências, eu perguntei para um parador, né? Eu falei assim: olha, não tem como ajudar as questões. Eu não gosto de falar de política porque é um assunto que eu acho que é fedorento, independentemente do viés, assim. Mas eu perguntei: não tem como dar uma ajudada aqui no país, né? Tá tão difícil, é tão complicado as questões aqui, né? Ele me respondeu o seguinte: olha, o brasileiro tem o que ele merece. Eu falei, aquilo me calou. Eu falei, pô, mas aí você vê que é um processo de causa e efeito. Aí depois que ele falou, eu comecei a reparar como é que as pessoas lidam no dia a dia. É a lei de Gerson, sabe? Aquela tirar vantagem aqui, o jeitinho ali, a corrupçãozinha aqui e ali. Aí você olha e fala: realmente, queria ter uma ideia, eu queria, né, o que dá pra fazer. Mas olha, aí você vê que no fundo a gente tá colhendo o que a grande maioria dos brasileiros faz, né? A corrupção, o jeitinho, o passar perna, as pequenas vigarices aqui e ali. Entende? Entendo. Então com a evolução, a gente às vezes está aqui nesse planeta porque é o que a gente tem que melhorar, a gente tem a diversidade, tem que passar aqui e agora. Então, para entender tudo isso, a gente tem que ver, tem que transcender os limites do próprio planeta, das dimensões que a gente está. Então, não é criar só o planeta no seu universo, é criar múltiplas dimensões. Há uma inteligência por trás do universo? Existe. Dimensões, cidades, informações. Por exemplo, essa dimensão mental que eu falei que não tem tempo nem espaço, lá a pessoa sente que qualquer informação que ela quiser, ela pode pescar na hora. Então, o chamado mundo das ideias do Platão é aquilo ali, é aquilo ali materializado. Então, uma pessoa, qualquer coisa que ela sente que ela pensou, a informação capta. Tudo é de base mental. Então, veja, há uma inteligência por trás do universo, mas não é tão simplória, tão como as pessoas às vezes se idealizam, entende? E quando você fala isso, choca, porque a pessoa fala: pô, mas eu achei que você ia vir aqui para falar que tem pessoas que encontram Jesus na EQM, então ele é a realidade. Então, mas e o cara que conta Krishna? E o cara que... Então, são tudo meio formas de tentar ajudar a pessoa que está passando por aquilo de uma melhor forma, mas a realidade mesmo é algo complexo de se entender. Pensa, se você precisa estar aqui na Terra para evoluir um certo aspecto, tem religiões que vão te ajudar a evoluir algum aspecto específico. Exatamente. E vai ser algum aspecto, tipo, o cristianismo vai te ajudar a evoluir, por exemplo, compaixão e tudo mais. O judaísmo vai ajudar você a evoluir outra coisa. Exatamente. Por isso que a gente não critica quem está nas religiões. Cada um está onde se sente bem e está tudo certo. Uma pessoa, por exemplo, que às vezes ela é muito agitada, muito ansiosa. O budismo, para ela passar uma vida meditando, para ela pode ser fantástico. Ela conseguiu voltar a atenção para ela, se acalmar, entende? Uhum. Então, por isso que a gente acha que tá tudo certo. O que você está tudo bem. E ela se sente deslocada. Aí é o problema. Então a pessoa é cristã, mas ela fala: o que eu tô fazendo na igreja? Eu não combino com aquilo. Ela não fala para ninguém, mas dentro dela, ela tá... Não era para eu estar aqui. Tem pessoas que a gente tava conversando, que se identificam com várias também, né? Sim. Mas aí tem que ver o viés, porque às vezes a pessoa ela tá querendo, às vezes, só, vamos dizer assim, encontrar algo que seja a salvação dela. Então, uma pessoa... Desculpa, eu até citei um tigre falando do buscador borboleta. Uhum. Que é a pessoa que ela fica borboleteando. Então, segunda-feira ela tá num lugar, né? Domingo ela vai na missa, segunda ela vai tomar um passe, terça ela vai... Cada dia ela tá num lugar. Mas falta para essa pessoa um pouco de autocrítica, porque ela não se posiciona: isso aqui é o melhor para mim. Falta isso. Quando ela se posiciona: isso aqui é o melhor para mim, parabéns, tá tudo certo com você. Agora, quando eu falo assim: eu não quero ter um viés religioso, eu quero ter um viés mais de pesquisa, de experimentação.
Ok, tá tudo certo. Entende? Mas essa é a nossa visão. Porque quando você fala lá fora que você tem uma postura como essa, parece que você é um criminoso, né? Quando você fala que você não acredita nas coisas que para mim, que o outro acredita e para mim não faz o menor sentido. Então a pessoa acha que você é uma pessoa errada, que você é uma pessoa... Como não tem religião? É como se você não tivesse religião, você fosse uma pessoa... um bandido, Sem mal princípios, intencionado, né? sem princípio. Você é uma pessoa horrorosa. Mas não é assim que a coisa funciona. Você pode ter a linha que eu sigo eu quero ter essa experimentação porque eu já tive isso, eu vi que isso funciona, eu vi que é assim. Eu quero entender sobre o viés mais da prática e de um viés, de um olhar mais científico, conforme, né, eu e o grupo que a gente, né, pertencemos temos, ao invés de ter muitas vezes uma crença que não está naquilo. Então, se você está numa linha, você te satisfaz, está tudo certo. A gente vê que isso é positivo. Mas agora a pessoa começou a se sentir incomodada, ela está deslocada, aí isso é ruim, porque aí a tendência é piorar com o tempo e ela pode inclusive entrar em processo de melancolia, de depressão e tudo mais. Inclusive, acho que vale a pena colocar aqui, tem um tema muito interessante que é um termo, uma síndrome, que foi escrito pela professora Malu Balona. Ela escreveu um livro chamado Síndrome do Estrangeiro. Já ouviu falar de síndrome do estrangeiro? Então pensa numa pessoa, por exemplo, que ela vive na Europa, na França, por exemplo. Aí ela vem morar aqui no Brasil. Mas aqui tudo, ela se sente um estrangeiro, ela não se sente em casa. Parece que tudo aqui, sabe, não é a comida dela, não é o país dela. Ela pode viver 20, 30 anos no Brasil, mas ela tá deslocada. Entendeu? Só que a síndrome do estrangeiro é a mesma coisa, só que do ponto de vista da vida. A pessoa renasce e fala, pô, mas parece que eu não pertenço a esse mundo aqui. Parece que eu estou deslocado, parece que, sabe, é um sentimento de não pertencimento. A pessoa fala, pô, mas que eu nasci errado. Me forçaram para nascer aqui e a pessoa se sente totalmente assim, afastada. Então ela se sente estrangeira em relação à vida. Parece que ela, nada que se adapta a ela, ela está sempre ali querendo entender, mas nunca se entende. O sentimento chamado de banzo também, o sentimento de que você está ausente da sua pátria, sabe? Então a pessoa fala, pô, mas até uma expressão muito legal que diz o seguinte: a pessoa tem uma saudade de um lugar que ela não sabe qual é. Aí quando ela tenta falar, eu tenho uma saudade de uma coisa que eu não sei, a pessoa fala, cara, você tá louco. Como é que você sente saudade de uma coisa que você não sabe o que é? Mas é a pessoa que ela estava num local, nessa dimensão, nesse local mais positivo, que ela se sentia bem. Aí ela daqui tá voltando a engatinhar, tá voltar a usar fralda, tá aqui. Entendeu? É um sentimento de não pertencimento. Eu entendo isso. Tem um fenômeno que acontece se você entrar nos vídeos de... Sabe lo-fi? Sabe o que é isso? Lo-fi. É tipo uma playlist no YouTube. Tem um monte, com muitas views, muita gente ouve. São músicas mais calmas e tudo mais. Aí geralmente, cada playlist vai ter assim, essa playlist aqui, um exemplo, é pra estudar, essa playlist aqui é pra criatividade, e cada um, às vezes, vai ter o cara que vai fazer essa playlist aqui é pros guerreiros, essa playlist aqui é pra você fumar um charuto num bar de Nova York. Então, aí as pessoas comentam, tem muita gente comentando nesses vídeos que é tipo assim, nossa, eu sinto uma nostalgia de algo que eu nem sei o que é. É um padrão que ela acessa, que ela... A pessoa sempre volta para aquele vídeo que ela se sente confortável. Entendi. E que ela sente uma nostalgia. Uma nostalgia, pois é. Então veja, essa síndrome do... Veja, todo mundo... Alguém pode falar assim, mas eu tenho. Mas a princípio, todo mundo na vida já teve isso. Todo mundo se sentiu deslocado, ou se sentiu uma ovelha negra, ou se sentiu assim, sabe, muito ausente. Isso é comum. Mas a síndrome do estrangeiro não, é uma coisa persistente, uma patologia. A pessoa realmente sente isso quase todo dia. Ela acorda e fala, pô, mas eu não sei, eu tô com uma saudade de algum lugar, eu não pertenço aqui. Ela passa a vida aflita, angustiada. Então, em muitos casos, veja bem, a EQM pode curar isso. Porque ela consegue entender,
aqui é a minha casa. Veja, ela consegue ir para o local onde ela estava antes de renascer. Olha que coisa, eu acho isso fenomenal, assim, você... Então, qual que é o seu verdadeiro lar? Por exemplo, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas lá não é minha terra natal. Eu onde eu realmente estava em outro local. Então, quando a pessoa tem a síndrome do estrangeiro, ela consegue voltar para esse lar, ela fala, nossa, é daqui que vem esse sentimento. E só dela conectar com aquilo, às vezes ela alivia. Já traz paz. A pessoa, eu entendo que aqui que eu estava, para cá que eu vou vir, voltar. E aquilo acaba meio que trazendo uma paz para ela. Agora, existe também um contraponto que, assim, algumas pessoas acabam tendo, até certo ponto, uma síndrome do estrangeiro de leve após a EQM. Porque ela não tinha nada disso, mas de repente ela fala, aqui é o meu lar. De repente ela volta e fala, putz, mas eu queria estar lá, entendeu? Sim. Aí a pessoa, às vezes, alguns até falam assim, né, meio brincando, não vejo a hora de morrer, mas quer dizer, não vejo a hora de voltar para lá. Mas, claro, não é nada tão grave quanto a pessoa que se sente assim. Mas isso é ruim. Se a pessoa tem algo nesse sentido, ela tem que procurar às vezes ajuda, procurar pessoas que entendam às vezes de experiência fora do corpo, procura aí a própria projeciologia para que a pessoa saia dessa, porque muitas pessoas depois, quanto mais o tempo passa, mais vem a amargura, mais vem a tristeza e pode ter graves casos de depressão e melancolia em função disso, né? Qualquer pessoa pode ter uma experiência fora do corpo? Qualquer pessoa. Se tiver a técnica? Qualquer pessoa. A gente vê que é um fenômeno universal, tanto a saída do corpo quanto a EQM. Então ela acontece independentemente do viés religioso, do gênero, da conta bancária, não importa nada, todo mundo tem isso, tá? E não tem efeito colateral. Você pode aplicar uma técnica, você não vai se sentir mal, você não vai ter um derrame, você não vai ter nada. Então, muitas perguntam, mas como você falou, mas qualquer pessoa pode ter? Pode, mas por que as pessoas não têm? A gente estima, Lutz, que mais ou menos menos de 2% da humanidade vai ter pelo menos uma experiência lúcida fora do corpo, ao longo da vida inteira. A experiência fora do corpo, ela precisa ser você ver as coisas acontecendo nesse mundo, mas você está fora do seu corpo. É você saber que você está fora do corpo, porque ele não é um sonho. Você sabe que você está fora do corpo. Tá. Então, você ter uma experiência ao longo da vida sabendo que você está passando por aquilo é menos de 2% da humanidade. Então é muito pouco. Por que as pessoas não têm isso? Primeiro ponto, é ignorância. Você não vai ter uma coisa que você não sabe que existe, você não vai ter motivação e interesse porque aquilo você não sabe que existe, não te interessa aquilo. E um segundo ponto muito forte é o medo. É o medo. Então, como eu te falei aqui, o pai e a mãe de todos os medos é o medo da morte. E qual que é o evento mais próximo da morte? É a experiência fora do corpo. Porque muitos falam, mas peraí, e se eu não voltar? Quer ver uma coisa que é muito antiga, por exemplo, é a expressão cordão de prata. Então, quando a pessoa sai do corpo, muitas vezes ela olha para trás ou ela sente nela uma energia luminosa. A prata é uma expressão que se diz, né? É um fio, um cordão energético ligando ela ao corpo dela. Muitas pessoas veem esse cordão desde a antiguidade. Desde a antiguidade, é muito antigo mesmo. O próprio, aquele ator, o escritor, o Ernest Hemingway, ele teve uma experiência fora do corpo uma EQM durante a guerra. Ele foi atingido, ele saiu do corpo, ele viu o cordão e tal. Várias pessoas ao longo da humanidade viram isso. Então, assim, e se esse cordão romper, alguns falam, porque parece que é cordão, né? Mas não é cordão, ele não vai se romper. E se eu tiver algum problema? Não vai ter problema nenhum, mas o medo a pessoa não voltar, o medo de morrer, porque é um evento muito próximo à morte. Mas qualquer pessoa pode ter e não vai ter efeito colateral e vai voltar. Eu sempre digo o seguinte, se a experiência fora do corpo fosse perigosa, nós diríamos o seguinte, nunca mais durmam. Porque todo mundo que dorme... Por exemplo, tem um nome bem legal que a gente chama que é o efeito beliche. O que é o efeito beliche? Você às vezes sai do corpo e olha uma pessoa dormindo, tá o corpo dela deitada e a réplica deitada em cima, tipo um beliche. Fica ali deitado, dormindo também, sem fazer nada. Então, ela tá fora do corpo, só que ela não faz nada. Então, quando a pessoa às vezes ela tem, eu tenho uma sensação de queda, eu caio no meu corpo. O que é isso? Essa sensação de cair. Você voltou pro corpo rápido, abruptamente. Esse é um ponto. Outro, a sensação de paralisia, que eu comentei. Você acorda paralisado, não consegue mexer nada no seu corpo. Está totalmente travado.
Essa paralisia chamada catalepsia também é uma evidência que você está desencaixado do seu corpo. Certo? De tudo que você falou, essa é a única que eu já senti. Você já acordou paralisado, assim? Já. Com o olho aberto ou com o olho fechado? Aberto. O meu era com o olho aberto, que era mais desesperador. E você achou que estava tetraplégico também? Não. Eu falei... Porque você não mexe isso aqui, não é? Você não faz isso aqui, ó. Não, você não consegue mexer. Nada. Ah. Não, você falado. Eu achei que eu tava sendo abduzido. É. Sim. Então, quando eu tive, eu fiquei desesperado. Nossa, minha vida acabou, tô tetraplégico. Eu não só mexi no olho, assim, com o olho aberto. E agora? Minha vida acabou. Desesperado pra mexer. A primeira vez que aconteceu, né? Quando eu mexi, eu gritei pra minha mãe: mãe! Então, não era muito jovem, né? Então, agora, olha só que interessante. Essa paralisia do sono, se em vez de você tentar se movimentar e para acordar, se você relaxar, você sai do corpo. Daqui a pouco você tá boiando perto do teto. Só que o desespero nosso, na ignorância, não saber, você quer mover logo, porque parece ter uma coisa errada comigo. É uma sensação esquisita, você perdeu o controle do corpo. E de olho aberto, porque a gente está encaixado só pela cabeça. De ter uma imagem boa pra mostrar assim, mas a gente está encaixado pela cabeça, o resto do corpo tipo tá fora, assim. Então você está muito próximo da experiência realmente lúcida. Então, em vez de lutar com aquilo, relaxa. Daqui a pouco essa pessoa sente saindo. Então eu até falo que tem uns 3 formas de saber se você teve alguma experiência lúcida fora do corpo. A primeira é a queda, você sente que está caindo e acorda. A segunda é a paralisia. E a terceira, que é menos assim normal de se falar, que é a pessoa achar que ela teve uma vivência sexual fora do corpo dela. Então ela tem, não, eu tive não é possível, era um sonho, mas era uma condição sexual tão forte, era tão real, que a pessoa acorda às vezes, sentindo o gosto da pessoa, a pele, o cheiro. Fala, caramba, acabou de acontecer, mas eu acordei, entendeu? Era muito real. Então, isso também é alguma evidência que a pessoa teve algum nível de lucidez. Mas essas 3, beleza, ela teve um nível de lucidez, mas não é a real que você fala. Ainda, né? Não, ela não pode dizer, não, eu tive. Não, mas são só preâmbulos, são indicativos que a pessoa talvez até tenha predisposição que se ela treinar ela vai conseguir. Entende? Porque tem pessoas que nunca acordaram, nunca ficaram paralisadas, nunca tiveram nenhuma vivência, até mesmo assim, mais íntima, nunca teve nada. Então, não quer dizer que ela não consiga. Tem pessoas que podem levar, às vezes, 10 anos para desenvolver isso. Tem pessoas que podem levar 1 ano, outros 6 meses. Casos mais raros que eu já vi a pessoa em 1 semana, 15 dias, ela aplicando técnica, ela consegue ter uma experiência real, ou de se ver, ou de estar num local e falar, eu estou fora do meu corpo. Você consegue ensinar pra gente alguma coisa que dá pra gente praticar, ou sei lá? Olha, eu indico primeiro que as pessoas façam algum curso, assim, ou se estudem, tem uma instituição chamada IPC. IPC é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, uma instituição que estuda a experiência fora do corpo e a consciência. Foi por ela que eu comecei a ter os primeiros cursos, eu me tornei professor dela em 2003. Então, eu sugiro, por exemplo, fazer curso primeiro por quê? Não que qualquer pessoa pode aplicar a técnica e sair, mas ela vai ter sempre aquelas dúvidas. Mas será que eu vou voltar? E se eu tiver uma situação ruim, como é que eu volto pro corpo? Sabe? Então, essas perguntas que é melhor você estudar, ver com quem já teve experiências e sanar tudo isso para ficar mais tranquilo. Mas veja, a princípio, qualquer pessoa, vou dar um exemplo fácil assim, se você for deitar e você pensar numa coisa com muita vontade que você quer estar naquele local, provavelmente você vai acabar sendo induzido a ir para lá. Então olha só, a gente percebeu que tudo que a gente faz pré-sono é muito importante, porque parece que há uma continuidade. Então, por exemplo, a pessoa antes de deitar ela fica na cama assistindo um filme de ação, explosão, aquela agitação. Aí ela vai deitar. A tendência é que ela continue naquele padrão de agitação, explosão e tal. Então não é bom. Ou não é que é bom. Se a pessoa gosta, é problema dela, né? Mas assim, a gente que quer desenvolver... Então, por exemplo, não faça nada que seja antagônico, nada que seja muito negativo, ou que seja muito excitante, sabe? Você parar de ler um livro numa página que você está ali muito... Vai deitar. Não, melhor é você se organizar para um período de pré-sono ficar o mais relaxado possível. Mas se você deitar pensando, eu quero ir para tal local e ficar ardentemente, isso é tendência que vai acontecer. Mas já digo, não vai ser na primeira nem na segunda noite, vai levar tempo. Mesmo técnicas mais complexas, a gente diz que leva pelo menos 14 dias para você aplicar, para você desenvolver. Para você se desenvolver. Por quê?
Você tem que pegar jeito na técnica. Não existe uma técnica universal. Esse é um ponto chato. Não existe uma técnica, ó, essa técnica aqui serve para todo mundo. Não existe isso. Por exemplo, tem técnicas baseadas na respiração, na imaginação, técnicas baseadas na energia, técnicas baseadas em repetições. Então, assim, se você é uma pessoa sedentária, você vai fazer uma técnica de respiração, você vai ter mais dificuldade. A parte pulmonar vai influenciar nisso. Se você é uma pessoa muito dispersa, vai aplicar uma técnica de concentração, de imaginação, você vai ter mais dificuldade. Você vai começar a imaginar um negócio, daqui a pouco tá o banco, não sei o que, volta. Então a pessoa ela vai ter que, dentro da gama de técnicas que ela vai ter, ela vai ver qual, de acordo com o perfil dela, ela se sinta melhor e vai aplicar por 14 dias, pelo menos ao dormir. Porque você também vai ter um tempo de adaptação, sabe? É normal, só que é uma habilidade. Uma pessoa que é ruim de memória, ela pode ficar boa de memória? Pode, show, uma habilidade. Ela talvez não vá participar de um campeonato mundial de memória, você entende? Ela não vai ser um atleta da memória, mas ela vai ficar boa, memória boa. Experiência fora do corpo é a mesma coisa. Se você não tem habilidade, se você não tem uma predisposição, você vai treinar. Você vai ser bom naquilo. Tudo é uma questão de repetição. Entende? Você talvez não seja um prodígio nível mundial, lá igual o ser super evoluído que, né, faz aquilo 24 horas todo dia, todo tempo. Mas você vai ficar bom naquilo. Vai levar mais tempo ou menos tempo. Mas é uma habilidade. Então, agora, volta a dizer, é importante dizer o seguinte. A experiência fora do corpo, ela não é nem positiva nem negativa. Ela é um fenômeno neutro. Existem casos que a pessoa pode usar para espionar os outros? Pode. Para ter benefícios comerciais? Tudo pode. Então, o nível de ética ou de cosmoética, como a gente estava falando, vai ponderar se a experiência vai ser sadia ou negativa. Então, a pessoa pode ser... Eu posso sair do corpo para espionar o fulano tomando banho? Pode. Mas e aí? Então, a gente vê que tem pessoas, que, inclusive as que começam a fazer esse tipo de coisa com má intenção, a tendência é que com o passar do tempo ela vá perdendo essas capacidades. É que as pessoas não comentam muito isso, mas sabia que em época de guerra os governos usaram isso? Teve um sensitivo americano que ele inclusive viu lá um submarino que o Hitler estava construindo lá e tal. Eles fizeram um submarino diferente lá na época da guerra e tal. E eu sei que depois os americanos encontraram o local que ele viu e tal. Então assim, tem todo... Isso é usado já há muito tempo. Só que o viés é... Cada um colhe aquilo que planta. Se você fizer coisa errada, você espera que isso vai dar na tua cabeça lá na frente. Então, o que eu falei aqui? Ó, pense ardentemente em alguma coisa. A pessoa fala, eu vou pensar no fulano lá do cinema que eu gosto, a pessoa que eu quero espionar. Isso é possível? É possível, mas tem toda uma questão aí por trás.